Meu nome é Napoleon Hill e eu passei 20 anos da minha vida em uma missão que mudou tudo o que eu pensava saber sobre sucesso e riqueza. Em 1908, eu era apenas um jovem repórter quando recebi a oportunidade de entrevistar o homem mais rico do mundo, Andrew Carnegie. Eu esperava uma entrevista de 3 horas. Ela durou 3 dias. No final, Carnegie me fez uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Ele disse: Napoleon, eu descobri uma fórmula que qualquer pessoa pode usar para alcançar o sucesso. Mas alguém precisa documentá-la, estudá-la, prová-la. Isso levará pelo menos 20 anos do seu tempo e eu não vou lhe pagar um centavo. Você aceita? Eu tinha 29 segundos para decidir. Aceitei. Passei as próximas 2 décadas entrevistando mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos da América. Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell e centenas de outros. Estudei também milhares de fracassos, porque você aprende tanto com quem falhou quanto com quem venceu. E sabe o que descobri? Existe um segredo, um princípio fundamental que separa aqueles que conquistam riqueza daqueles que apenas sonham com ela. Hoje, vou revelar a você o primeiro e mais importante princípio que descobri. Sem este princípio, todos os outros são inúteis. Com ele, você tem o poder de transformar completamente sua vida. Este princípio é chamado o desejo ardente. E nos próximos 30 minutos vou mostrar exatamente como ele funciona. Deixe-me ser muito claro desde o início. Quando falo de desejo, não estou falando de um simples querer. Não estou falando daquele tipo de desejo vago que você tem quando diz: seria legal ser rico, ou quem sabe um dia eu consigo. Isso não é desejo. Isso é apenas um sonho passageiro. O que eu descobri estudando esses homens e mulheres extraordinários é que todos eles possuíam algo muito mais profundo. Algo que eu chamo de desejo ardente. É um desejo tão intenso, tão consumidor, que ele domina seus pensamentos, ele tira seu sono. Ele se torna uma obsessão saudável que guia cada decisão que você toma. É o tipo de desejo que faz você levantar da cama às 5 da manhã sem precisar de despertador. É o tipo de desejo que faz você trabalhar quando outros estão descansando. É o tipo de desejo que não aceita não como resposta. Durante minhas entrevistas, percebi um padrão fascinante. Quando eu perguntava a esses homens e mulheres bem-sucedidos: quando você decidiu que seria bem-sucedido? A resposta era sempre a mesma em essência. Eles não disseram, eu sempre quis. Eles disseram, houve um momento específico em que eu decidi. Um momento em que o desejo se tornou tão forte que não havia mais volta. Henry Ford me contou que houve um dia específico em que ele decidiu que construiria um carro que o homem comum pudesse comprar. Naquele momento, nasceu o desejo ardente, e ele não parou até realizar. Thomas Edison me disse que quando decidiu criar a lâmpada elétrica, ele não tinha ideia de como faria, mas o desejo era tão forte que ele testou mais de 10.000 materiais diferentes até encontrar o filamento correto. Você percebe a diferença? Desejo comum diz: eu quero ser rico. Desejo ardente diz: eu serei rico e nada nem ninguém vai me impedir. Desejo comum desiste na primeira dificuldade. Desejo ardente vê dificuldades como simples obstáculos temporários no caminho certo. Desejo comum precisa de motivação externa. Desejo ardente é uma chama que queima de dentro para fora, alimentando-se a si mesma. E aqui está algo crucial que aprendi. Você não pode fingir um desejo ardente. Ou você tem ou não tem. Mas a boa notícia é que você pode criar um desejo ardente através de um processo específico que vou lhe ensinar hoje. Deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente o poder do desejo ardente. É a história de um homem chamado Edwin C. Barnes.
Eu conheci Barnes pessoalmente, entrevistei-o extensivamente, e sua história é uma das mais poderosas demonstrações do princípio do desejo ardente que já testemunhei. Barnes não tinha absolutamente nada, sem dinheiro, sem educação privilegiada, sem conexões influentes. Mas ele tinha uma coisa que valia mais do que tudo isso: um desejo ardente. Certo dia, a ideia veio à mente de Barnes. Eu vou trabalhar com Thomas Edison, não para Thomas Edison com ele. Serei seu parceiro de negócios. Agora, para a maioria das pessoas, isso seria apenas um sonho ridículo. Afinal, quem era Barnes? Um desconhecido sem recursos. Mas Barnes tinha algo diferente. Ele me disse: Napoleon, quando aquela ideia veio à minha mente, ela não veio como uma possibilidade. Ela veio como uma certeza. Eu não pensei, seria legal. Eu pensei, eu vou fazer isso, não importa o que seja necessário. Vejam, o desejo ardente não é lógico. Ele não se importa com obstáculos. Ele simplesmente existe e exige ser realizado. Barnes não tinha dinheiro nem para uma passagem de trem até New Jersey, onde Edison tinha seu laboratório. Então, sabe o que ele fez? Viajou em um trem de carga, literalmente como um vagabundo. Quando ele chegou ao escritório de Edison, sua aparência era lamentável. Roupas sujas de viagem, sem um centavo no bolso. Os funcionários olharam para ele com desdém. Alguns até riram, mas Thomas Edison viu algo diferente. Ele me contou pessoalmente: Napoleon, quando olhei para Barnes pela primeira vez, eu não vi suas roupas pobres. Eu vi a determinação em seus olhos. Eu reconheci aquele olhar, porque eu tinha o mesmo olhar quando comecei. Edison não ofereceu a Barnes uma sociedade naquele dia. Seria absurdo. Ele ofereceu um emprego humilde no laboratório, trabalho braçal, salário mínimo. E aqui está onde a maioria das pessoas teria desistido. Elas teriam pensado: isso não é o que eu queria. Eu queria ser sócio, não empregado. Mas Barnes entendeu algo fundamental sobre desejo ardente. Ele requer paciência persistente. Barnes aceitou o emprego. E enquanto trabalhava, ele mantinha seu desejo ardente vivo. Todos os dias, ele visualizava o momento em que seria parceiro de Edison. Ele não falava sobre isso com ninguém, isso é importante. Ele mantinha o desejo queimando internamente. Passaram-se meses, depois anos. Barnes continuou trabalhando, aprendendo, esperando sua oportunidade. E então, aconteceu. Edison inventou uma nova máquina, o Edifone, uma máquina de ditado. Era revolucionária. Mas havia um problema. Os vendedores da empresa de Edison não acreditavam que ela venderia. Todos, sem exceção, rejeitaram a ideia de comercializá-la. Barnes viu sua oportunidade chegando. Ele esperou o momento certo e foi falar com Edison. Senhor Edison, ele disse, deixe-me vender sua máquina. Eu sei que posso fazer isso. Edison olhou para ele. Lembrou-se daquele jovem determinado que tinha chegado anos antes sem nada. Viu que a mesma determinação ainda estava lá, talvez ainda mais forte. Está bem, Barnes, a oportunidade é sua. O que aconteceu depois? Barnes não apenas vendeu as máquinas. Ele se tornou tão bem-sucedido que Edison o fez seu parceiro de negócios na distribuição do Edifone. O desejo ardente que nasceu na mente de Barnes anos antes, finalmente se materializou em realidade física. Barnes me disse algo que nunca esqueci. Napoleon, a maioria das pessoas pensa que eu tive sorte, que eu estava no lugar certo na hora certa. Mas isso não é verdade. Eu criei minha sorte através do desejo ardente. Se a oportunidade do Edifone não tivesse aparecido, outra oportunidade teria aparecido, porque eu estava pronto, porque eu esperava a oportunidade, porque meu desejo ardente não aceitaria outra realidade. Esta história ensina algo profundo. Quando você tem um desejo ardente verdadeiro, você não espera as oportunidades. Você as reconhece quando elas aparecem, mesmo disfarçadas de trabalho árduo ou situações humildes.
Barnes poderia ter visto aquele emprego humilde como um fracasso. Em vez disso, ele o viu como o primeiro passo em direção ao seu objetivo. Essa é a diferença entre desejo comum e desejo ardente. Agora, você deve estar se perguntando: Napoleon, isso é inspirador, mas como eu desenvolvo um desejo ardente? Como eu transformo um desejo comum em desejo ardente? Excelente pergunta, e eu tenho a resposta exata. Durante meus 20 anos de pesquisa, eu desenvolvi uma fórmula específica. 6 passos que, se seguidos com precisão e fé, transformarão seu desejo em realidade física. Estes não são passos teóricos, são passos práticos, testados e comprovados por centenas de pessoas que alcançaram riqueza extraordinária. Pegue um papel e uma caneta agora, porque você vai precisar escrever isso. Primeiro passo: seja absolutamente específico sobre a quantia exata que você deseja. Não diga, eu quero ser rico ou eu quero muito dinheiro. Isso é vago demais. Seu subconsciente não trabalha com vagos desejos. Escreva um número exato. Pode ser 100 mil reais, pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões. Mas seja específico. Por que isso é importante? Porque seu cérebro precisa de um alvo definido. Você não pode acertar um alvo que não consegue ver claramente. Quando entrevistei Carnegie, Ford, Edison e outros, todos eles puderam me dizer exatamente quanto dinheiro tinham como objetivo quando começaram. Não eram números vagos, eram metas precisas. Segundo passo, determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Ouça bem, não existe almoço grátis no universo. Essa é uma lei imutável. Você não pode simplesmente desejar dinheiro e esperar que ele apareça magicamente. Você precisa oferecer valor em troca. Então pergunte-se: que produto vou criar? Que serviço vou prestar? Que problema vou resolver? Que necessidade vou satisfazer? Se você quer ganhar 1 milhão de reais, precisa entregar valor equivalente a 2 ou 3 milhões. Essa é a única maneira honesta e sustentável de acumular riqueza. Terceiro passo: estabeleça uma data definitiva quando você pretende possuir o dinheiro que deseja. Sem prazo, seu desejo é apenas um sonho flutuante. Com prazo, torna-se um objetivo concreto. Seu subconsciente precisa de prazos. Sua mente consciente precisa de urgência. Não tenha medo de estabelecer um prazo ambicioso. Você pode ajustá-lo depois, se necessário. Mas sem data definida, não há senso real de compromisso. Quarto passo: crie um plano definido para realizar seu desejo. E comece imediatamente, esteja você pronto ou não. Aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas esperam o plano perfeito. Esperam estar completamente prontas. Esperam ter todas as respostas. Mas isso nunca acontece. A ação cura o medo. A ação gera clareza. A ação atrai oportunidades. Seu plano não precisa ser perfeito. Ele só precisa existir e você precisa começar a executá-lo agora. Edison não sabia como faria a lâmpada elétrica quando começou. Ford não sabia como produziria carros em massa quando começou. Mas eles começaram. O caminho se revela para aqueles que caminham, não para aqueles que ficam parados planejando infinitamente. Quinto passo: escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que você pretende adquirir, o prazo para adquiri-lo, o que você pretende dar em troca e o plano através do qual pretende acumulá-lo. Esta é a parte crucial. Escrever torna tudo real. Pensamentos não escritos são como vapor. Eles evaporam. Pensamentos escritos tornam-se concretos. Sua declaração deve ser algo assim: até data específica, eu terei em minha posse quantia exata de reais. Para alcançar isso, eu vou seguir meu plano específico. Em troca deste dinheiro, eu vou fornecer meu serviço, produto ou valor. Seja específico, seja claro, seja definitivo. Sexto passo:
Leia sua declaração escrita em voz alta 2 vezes ao dia, uma vez ao acordar e uma vez antes de dormir. Enquanto lê, veja, sinta e acredite que você já possui o dinheiro. Este passo é absolutamente crítico. É aqui que a mágica acontece. Quando você lê sua declaração em voz alta pela manhã, você está programando seu subconsciente para trabalhar naquele objetivo durante todo o dia. Quando você lê antes de dormir, seu subconsciente trabalha naquele objetivo durante toda a noite, enquanto você dorme. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas perde. Você não pode apenas ler mecanicamente, você precisa ler com emoção. Enquanto você lê, você precisa visualizar-se já possuindo aquele dinheiro. Como você se sente? Onde você está? O que você está fazendo? Quem está com você? Faça isso tão vividamente que seu corpo comece a sentir as emoções da conquista. Seu coração pode até acelerar. Você pode sorrir involuntariamente. Esse estado emocional é o combustível que transforma desejo em desejo ardente. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, Napoleon, isso parece muito simples. Simples demais. E vocês têm razão, é simples, mas simples não significa fácil. A maioria das pessoas não falha porque os passos são complicados. Elas falham porque não seguem os passos simples com consistência e fé. Esses 6 passos funcionam. Eu vi funcionar em centenas de vezes, mas eles só funcionam se você trabalhar. Agora, quero compartilhar com vocês um conceito que separa desejo ardente de mero desejo. O conceito de queimar as pontes. Deixe-me contar uma história histórica que ilustra perfeitamente este princípio. Em 1519, o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao México com 600 homens. Eles vieram em 11 navios. Sua missão era conquistar o Império Azteca, uma civilização com milhões de guerreiros. Matematicamente era impossível. 600 homens contra milhões. Quando Cortés e seus homens desembarcaram, algo extraordinário aconteceu. Cortés deu uma ordem que seus homens nunca esqueceriam. Queimem os navios. Imagine a cena. Os homens olhando para seus únicos meios de escape sendo consumidos pelas chamas. A fumaça subindo, a madeira crepitando. Alguns homens certamente pensaram que Cortés havia enlouquecido. Mas Cortés entendia algo profundo sobre natureza humana. Enquanto houver uma rota de fuga, a mente sempre considerará a fuga como opção. Com os navios queimados, havia apenas 2 opções: conquistar ou morrer. Não havia plano B. E sabe o que aconteceu? Aqueles 600 homens conquistaram um império. Agora, eu não estou defendendo as ações de Cortés do ponto de vista moral ou histórico. Estou usando esta história para ilustrar um princípio psicológico poderoso. Compromisso total libera poder extraordinário. Quando você queima suas pontes, quando elimina suas rotas de escape, algo acontece dentro de você. Seu desejo se transforma de comum em ardente, porque agora não há mais a opção de desistir. Não há mais, vou tentar e se não der certo, volto para minha antiga vida. Eu vi isso repetidamente nas histórias dos homens e mulheres que entrevistei. Henry Ford deixou um emprego estável para construir carros. Ele me disse, Napoleon, houve um momento em que eu tive que decidir. Segurança medíocre ou risco extraordinário. Escolhi o risco e nunca mais olhei para trás. Madame C.J. Walker, uma das primeiras mulheres milionárias da América que era negra, começou como lavadeira, ganhando centavos por dia. Ela desenvolveu uma fórmula para cuidar de cabelos. E chegou um momento em que ela teve que decidir: continuar na segurança da lavanderia ou arriscar tudo em seu sonho. Ela queimou suas pontes, deixou a lavanderia, investiu cada centavo que tinha no seu produto. Poderia ter fracassado? Absolutamente. Mas o desejo ardente combinado com pontes queimadas criou uma determinação que não aceitava fracasso. Agora, estou dizendo que você deve ser imprudente? Que deve deixar seu emprego amanhã sem plano? Não.
Absolutamente não. O que estou dizendo é isto. No momento certo, quando seu plano estiver pronto, quando seu desejo ardente estiver aceso, você precisará ter coragem de eliminar suas rotas de fuga. Enquanto você mantiver um pé na segurança e outro no risco, você nunca se comprometerá totalmente com nenhum dos dois. E o desejo ardente requer compromisso total. Pergunte-se honestamente, qual ponte você precisa queimar? Qual rota de fuga você está mantendo aberta que está impedindo seu compromisso total? Pode ser um emprego que você odeia, mas que oferece segurança. Pode ser um relacionamento que está te segurando. Pode ser uma cidade onde você não tem oportunidades. Pode ser um vício que está drenando sua energia. Identifique sua ponte e quando chegar o momento certo, você saberá quando é. Tenha coragem de queimá-la. Porque no outro lado dessa decisão está a vida que você deseja. Antes de terminarmos, preciso fazer uma distinção crítica, porque há muita confusão sobre isso. Existe uma diferença enorme entre desejo ardente e desejo fantasioso. Desejo fantasioso é aquele tipo de pensamento onde você se imagina rico, mas não faz nada a respeito. Você apenas sonha acordado. Você imagina ter R$1 milhão, mas quando alguém pergunta qual é seu plano, você não tem resposta. Você imagina ter um negócio de sucesso, mas não estuda, não planeja, não age. Esse tipo de desejo é, na verdade, perigoso, porque ele te dá a ilusão de progresso sem nenhum progresso real. Desejo ardente, por outro lado, é completamente diferente. Desejo ardente vem acompanhado de ação, de planos, de trabalho persistente. Quando você tem desejo ardente, você não apenas sonha, você executa. Você acorda cedo para trabalhar no seu objetivo. Você sacrifica entretenimento para estudar. Você investe dinheiro em seu desenvolvimento. Você toma decisões difíceis. Desejo ardente é ativo. Desejo fantasioso é passivo. Desejo ardente constrói. Desejo fantasioso apenas imagina. Aqui está um teste simples para saber qual tipo de desejo você tem. Olhe para as últimas 2 semanas da sua vida. O que você fez, não o que você pensou ou sentiu, mas o que você realmente fez em direção ao seu objetivo. Se a resposta for nada ou muito pouco, você tem desejo fantasioso, não desejo ardente. E isso está bem. Pelo menos agora você sabe a verdade. Mas se você quer transformar desejo fantasioso em desejo ardente, você sabe o que precisa fazer. Seguir os 6 passos que eu lhe dei. Escreva seu objetivo. Crie seu plano. Comece hoje, não amanhã. Porque cada dia que você adia é um dia que você alimenta o desejo fantasioso em vez do desejo ardente. Então aqui estamos. Eu compartilhei com você o princípio mais fundamental que descobri em 20 anos estudando o sucesso. O desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização. Sem ele, todos os outros princípios que descobri são inúteis. Mas com ele, você tem o combustível necessário para superar qualquer obstáculo. Agora, você conhece os 6 passos para transformar desejo em realidade. Seja específico sobre a quantia exata. Determine o que você dará em troca. Estabeleça uma data definitiva. Crie um plano e comece agora. Escreva tudo isso claramente. Leia em voz alta 2 vezes por dia com emoção. Estes passos funcionam. Eu vi funcionar em centenas de vezes, mas eles só funcionam para aqueles que os aplicam. Você pode assistir este vídeo e sentir-se inspirado por alguns minutos. Ou você pode assistir este vídeo e decidir que hoje é o dia em que seu desejo comum se transforma em desejo ardente. A escolha é sua. Como sempre foi. Lembre-se, Barnes começou sem nada além de desejo ardente e terminou como parceiro de Edison. Os homens que assinaram a Declaração de Independência começaram apenas com desejo ardente pela liberdade e criaram uma nação.
Toda grande fortuna, toda grande realização, toda grande vida começou exatamente onde você está agora, com uma decisão de transformar desejo em desejo ardente. Meu trabalho era descobrir os princípios. Seu trabalho é aplicá-los. Nos próximos vídeos, vou compartilhar os outros 13 princípios fundamentais. Mas sem este primeiro princípio, o desejo ardente, todos os outros serão inúteis. Então pare agora. Pegue papel e caneta. Escreva seus 6 passos. E comece hoje a jornada da mediocridade para a grandeza. O poder está em suas mãos. Sempre esteve. Eu sou Napoleon Hill e acredito em você. Até o próximo vídeo.